Muito boa noite para todos vocês. Que prazer vocês estarem aqui conosco, né? Apesar de todo esse problema que a gente teve de conexão, isso para nós a gente honra demais a presença de todas vocês. O nosso intuito hoje é de fazer uma live para a gente falar sobre autoliderança feminina, a chave para empreender com clareza e leveza. Então, hoje a nossa proposta é falar sobre autoliderança não como uma pressão para dar conta de tudo, mas como um movimento de reconexão com quem realmente somos, e respeitando os nossos ritmos, valores e essência. Nós vamos mostrar como essa força pode ser a base para empreender com clareza, leveza e autenticidade, que é o que eu e a Loreta acreditamos muito. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Alessandra Casale, eu sou estrategista de vendas e comunicação para empresárias que querem vender com alma e resultado, combinando estratégia, energia feminina e narrativa afetiva para transformar sua comunicação em conexão e suas vendas em fidelização. E hoje eu estou aqui com muito prazer, junto com a Loreta, que é para a gente conversar e explorar juntas, né, como desenvolver a autoconsciência, a autocompaixão e agir alinhados aos nossos próprios valores, né, conectando intuição e estratégia no dia a dia. E aí eu vou pedir para a Loreta também se apresentar aqui também, falar um pouquinho do trabalho lindo que ela faz. Também, meninas, obrigada por estarem aqui, obrigada, Lê. Depois de tantas coisas, a gente está aqui, né? E depois eu fiquei pensando, o que será que isso quer nos dizer sobre autoliderança, né? Eu acho que já vai ser um gancho bom para a gente falar sobre isso. Bom, para quem não me conhece, eu sou Loreta Faris, que eu gosto de dizer, antes de mais nada, que eu sou a filha do João e da Ercília, né? A neta da Ana, que é a única avó viva que eu tenho, do Cláudio Noro, da Anitta e do Ananias, né? Tenho ali 4 deles, né? Eu sempre falo, eu tenho essa carona de italiano, nome de italiana, mas a verdade é que eu só puxei a cara, porque 3 partes deles, desses avós, né, das minhas origens, são descendentes de indígenas, né? E isso diz muito quando eu comecei a entender que eu gosto muito do Brasil, né? Então eu quero que a gente crie aqui uma comunidade próspera, né? E empreender é levar prosperidade, né? Então, a minha carreira, eu trabalhei 20 anos no mundo corporativo. Eu falo também, gente, que eu sou a mãe do Zeca, que hoje está ali. Sempre presente, né, Lu? Sempre presente, né? Muitas vezes as pessoas não querem saber de mim, só querem saber dele, e ele odeia câmeras, né, filho? E também sou... Então, é o seguinte, gente, eu trabalhei 20 anos no mundo corporativo, né? Eu venho de uma família de CLTistas, né? Todo mundo gosta do CLT, né? Até hoje, quando eu tenho um dia de faturamento ruim, a primeira coisa que eu ouço é: você devia arranjar alguma coisa fixa. Você deveria, né? Eu acho que toda empreendedora passa por isso. E eu saí do mundo corporativo porque aquele lugar começou a me sufocar muito. E foi quando eu encontrei nas terapias holísticas, né, uma forma de expandir a minha alma. Mas existe, e ali eu passei por várias coisas. Eu fui mentora de terapeutas, trabalhei e trabalho ainda como social media e estrategista digital para outros terapeutas, né, para outros profissionais. E nesse meio tempo eu aprendi muito sobre energia feminina e masculina, né? Então eu aprendi, né, que nós mulheres, a minha grande missão é essa. É como fazer para que esse feminino seja uma potencialidade, né? Aí vem a autoliderança, tá bom? Eu tinha combinado com a Lê, eu vou pedir só para a gente se conectar, tá bom? Por que todo lugar que eu faço, toda vez que eu faço uma live, qualquer coisa que eu faço, eu sempre faço essa autoconexão. Por quê? Porque o desejo, meu grande desejo sempre é que eu seja, que aqui agora eu e a Lê, a gente seja a porta-voz das dúvidas de vocês. Então, aquilo que a sua alma precisa ouvir aqui, que a gente seja intuída da melhor forma possível. Porque às vezes a gente até sabe a resposta, mas é alguém falar com uma palavrinha diferente faz toda a diferença. E ali parece que aquela ficha cai, né? Parece que aquela chavinha vira, tá bom? Então, fechem os olhos, respirem fundo, por favor.
Sente essa conexão, sente seus pés no chão, trazendo amor, sabedoria, vida. Dos seus pés vão se conectando com raízes, raízes que vão se expandindo para a terra, para todo o seu campo. E você lembra que você está num planeta. Você lembra que você é humana. E ser humana, muitas vezes, é o nosso melhor presente, a nossa melhor expansão. E assim a gente vai conectando com a nossa centelha divina, aquele pedacinho divino dentro do nosso coração. Conectando com a nossa alma. E eu quero que vocês tragam. Deixa a sua alma te indicar agora. O que você veio buscar nessa live hoje? O que você veio buscar nessa live hoje? Deixa a sua alma te mostrar. Deixa ela te indicar. E pede para que eu e a Lê sejamos porta-voz do que a sua alma veio buscar. Essa é a parte mais importante. Que a sua alma veio buscar. Porque assim você vai ter as melhores respostas, que não tá na cabeça, porque a da cabeça você já sabe. A gente precisa daquela do coração. Fica aí um minutinho. E aos poucos pode abrir os olhos. Tudo bem, pode começar, Lê. Vamos lá. Nossa proposta, então, é a gente trazer essa questão da autoliderança, né? O quanto ela é importante no momento que a gente se coloca no centro da nossa vida, não como egoísmo, né? Mas que nós possamos nos fortalecer cada vez mais para que a gente possa transbordar com muita energia. E isso, ele começa desde o nosso lado pessoal, quem nós somos, ao quem nós estamos conectadas, o que o nosso negócio é realmente dentro da nossa vida, né? O que é a nossa palavra, por que a nossa palavra está indo, né, para o mundo, para essas mulheres que nós atendemos, qual que é o intuito disso tudo? E nesse momento, quando a gente faz essa conexão com a nossa intuição, porque todas nós, na verdade, sabemos quais são as nossas respostas, né? Elas já estão dentro de nós, né? Então, conectar isso com a nossa autenticidade, para que possamos ser livres, para poder fazer aquilo que realmente faz sentido na nossa vida, e aí sim a gente trazer para dentro do nosso negócio, tem um poder gigantesco. Né? Nós mulheres, nós temos um poder de trazer essa energia feminina na nossa comunicação, e nesse momento a gente começa a vender por conexão. A gente não vende só um produto e serviço, a gente vende resultado, transformação, cura, porque é isso que a gente entrega para o nosso cliente. E o que é o transbordo financeiro? É só o fechamento ali da nossa comunicação para a gente concordar, né? A venda ali e falar, não, eu me conecto com você, faz todo sentido para mim, e ali eu fecho um negócio contigo, e aí tem uma transação financeira. Nesse momento que esse cliente conectar com você, e você levar toda essa sua essência no que você acredita, você começa a transformar a sua venda em fidelização. O cliente começa a fidelizar, ele começa a conectar de uma maneira com você, por quê? Porque é uma venda empática, não é uma venda para empurrar produto e serviço, né? Então, a gente acredita muito, eu e a Loreta, nessa conexão, né? Do que nós estamos aqui, entendendo que é um servir, mas ao mesmo tempo é um negócio. A gente tem que ter mentalidade empresarial, é um negócio, a gente vive dele.
a gente ganha, a gente se sustenta por ele. Então, eu preciso de estratégia, eu preciso ter intencionalidade no que eu faço, mas eu não posso me perder nessa jornada. Eu não posso criar um personagem, né, uma empresa que daqui a pouco eu estou sufocada dentro dela, e ela não é sustentável para mim, porque eu criei um personagem. Ela não conecta com meus valores, ela não conecta com o que eu sou. Novamente, a Loreta falou a questão de CLT, então você veja que não é questão da CLT ou do empreender, você vai cair no mesmo mecanismo, não é sustentável, você se sufoca no lugar onde, aquela coisa que você criou, né, e tudo são ciclos, né, Loreta, eu vou já passar a voz para você, mas tudo são ciclos, estar dentro do CLT é algo que a gente precisou viver, eu e a Loreta também fiquei 33 anos dentro do mercado corporativo, isso criou uma fortaleza que nós somos hoje. Então, nós nos apropriamos de toda essa jornada, de todo esse conhecimento, de tudo que a gente construiu para hoje ter um negócio, para a gente transbordar isso de outras maneiras, usando o digital, transbordando cada vez mais a vida de outras mulheres, né, Lô? Então, um pouquinho aí também do que é autoliderança feminina no seu dia a dia aí também. Eu acho que existe, né, eu acho que, acredito eu, né, que o mundo corporativo, ele exige de nós, de todas as pessoas, uma energia muito forte, muito masculina. Então, o que é essa energia masculina, né? É o agir, é o pensar, competição, né? A gente sempre tem muita competição, muita politicagem, né? E quanto mais você cresce na sua carreira, né? Mais isso vai ganhando força, né? E isso funciona, né? Só que chega um dado momento que eu acho que é isso que está acontecendo, que está chegando num extremo que ninguém mais está dando conta, principalmente nós mulheres. Por quê? Porque isso não é a nossa essência. Isso não é a nossa essência, né? A mulher, ela tá sempre para dentro, ela recolhe, ela intui, ela sente, depois age, né? Então, quando a gente está empreendendo, a gente tem esse direito de fazer isso, né? Tenho certeza que grande parte das pessoas, né, de nós que decidimos empreender, eu aposto que esse foi um dos motivadores, né? De ter algo mais com a sua cara, de ter algo com um pouco mais de alma, né? Só que também tem o oposto disso. Uma vez eu vi uma pessoa falando isso e eu adorei. Ela falou assim, gente, só que mulher com excesso de feminina, ela é uma planta. Ela não faz nada. Ela não produz, né? Ela não produz, né? Ela não produz. Então, a gente precisa encontrar o nosso meio termo, né? E aí vem a autoliderança, que é reconhecer quando você tem que agir, quando você tem... E aí isso vem do autoconhecimento, né? Autoliderança é você reconhecer como você funciona. E não é só, uma das coisas que eu gosto sempre de desmistificar é qual que é a diferença da autoliderança para a inteligência emocional. A inteligência emocional, ela fala muito mais de comportamentos. A autoliderança está falando muito mais de experiências, de emoções, de sensações, de colocar a sua intuição ao seu favor. E aí depois sim você vai gerando novos comportamentos e tudo mais, né? Por quê, Ale? Foi o que você falou. A vida, ela dá voltas. Não quer dizer porque você está sendo líder de você mesmo, que agora você fez de um jeito e vai ser assim para sempre. Não, daqui a pouco o desafio é maior. Até porque empreender, gente, empreender é maravilhoso. Eu não escolho outra coisa na minha vida. Mas requer resiliência. Requer, né? Requer você se reinventar dia após dia. Requer você aprender coisas que você não sabia fazer até ontem. Né? Por exemplo, né? Pegando o gancho do que aconteceu hoje com a gente. Pô, tem 10 dias que a gente está falando dessa live, né? E aí, tudo certo, tudo pronto, aí hoje decidiu não acontecer. Então, assim, o que a gente faz na situação? O que a gente faz? Não, nós vamos, bora. Então, vamos fazer o Google Meet? Vamos fazer o Google Meet. Se não desce, nós vamos reagendar, e é isso, acabou. Né? Não dá também para já entrar naquele lugar do feminino muito suave de, ai, acho que não era para ser. Sabe? E aí aqui tá um grande detalhe, gente. Não existe matemática para isso. A gente tem que ir testando. A gente tem que ir testando. Talvez o que ia acontecer é que a gente ia fazer o Google Meet, se não aparecesse ninguém, a gente ia reagendar.
Sim. Pronto, aí a resposta estava ali, né? Mas é o universo, percebe? né? O universo Aí que você quer. a gente delega. Se você quer, eu vou deixar acontecer. Mas é a gente testada, né? Você viu, a gente foi testada. A gente foi testada e nós somos testadas diariamente. Você quer crescer? Você quer impulsionar seu negócio? Né? Você quer construir os seus sonhos? Eu vou te dar. Mas o quanto que você está comprometida com isso, o quanto realmente está dentro de você, e você vai fazer a coisa acontecer. Porque está lá, gente. Já está esperando nós. É abrir a porta, né? A gente costuma dizer, tirar aquelas cascas da cebola que nos bloqueiam, que nos travam, e você ir abrindo portas e vai deixando a frequência aumentar, e você vai aumentando e você conecta com pessoas. Eu me conectei com a Loreta, como me conectei com outras pessoas, as que estão aqui e outras, e vou me conectar com as que ainda não me conhecem, que estão aqui também, porque é isso, a gente atrai na frequência que a gente está, mas a gente tem que se permitir, né? A gente tem que entrar no merecimento, na solução, e eu gostei muito disso que você colocou, Loreta, porque assim, não adianta só a gente estar ou na energia feminina ou na energia masculina. A energia masculina, ela é muito necessária, senão a gente começa a procrastinar, a gente não faz, a gente não age, a gente não se movimenta. A gente pôs a energia masculina agora para pensar o que eu vou fazer, solução, entendeu? Porque senão você paralisa. Agora, a energia feminina, ela tem que estar junto. Porque você tem que se respeitar, você tem que trazer a sua ciclicidade, respeitar a sua produtividade feminina, os seus ciclos são importantes também, não é toda hora que a gente está naquela energia, né, em todo pique. Respeitar isso, e isso não é fragilidade. Ao contrário que é colocado aí para nós, que nós somos frágeis, muito pelo contrário. Quando a gente se conecta e traz essa energia feminina junto com a energia masculina, não tem quem segure o empreendimento que seja conduzido por mulheres. Porque a gente tem esse olhar, o olhar empático, mas a gente tem o olhar do dinheiro, a gente tem o olhar do crescimento, de onde a gente quer chegar, né, Lô? É. E você falou uma coisa que eu acho importante pegar um gancho, né? Todo mundo aqui decidiu empreender, né? E eu aposto que você tem concorrentes, tem um monte de gente que faz a mesma coisa que você faz, né? Então, talvez essa energia feminina é exatamente o que faz aquela pessoa escolher alguém, te escolher no lugar de alguém. Então, é natural que, por exemplo, numa live aqui, tem pessoas que, no momento, vão se conectar mais comigo, e em outro momento vão se conectar mais com a Lê. Por quê? Mas a diferença é essa, né? É porque a gente trouxe a alma para cá. Porque se a gente for analisar cursos, contexto, conhecimento, vai ser tudo igual, e é tudo igual mesmo. Vamos ser justa, é tudo igual. Sim. A escola que uma pessoa fez, todo mundo faz. A estratégia que uma pessoa criou, outras pessoas também estão criando, né? Mas qual é a diferença? Essa essência. Então, a gente foi ensinado, eu entendo isso, né? Eu odeio esse negócio de patriarcado. Não me apetece essa história. Não me apetece, porque eu sou da opinião que o universo ele é justo. Se viermos mulheres e a nossa voz foi silenciada porque a gente aprontou alguma, é por isso que nós estamos nessa. Então, assim, eu tenho isso muito claro na minha vida. Então, eu não gosto desse conceito, sabe? O patriarcado nos calou. Eu não gosto. Não gosto. Não gosto não é ser feminista, né? Eu acho que o que Exatamente. A gente é o feminino, né? Exatamente. Não adianta a gente falar que homens e mulheres são iguais, porque é diferente. É hormônio, Exatamente. É ciclos, né? Nós temos papéis diferentes do homem, né? Nós é que vamos gerar filhos, nós é que vamos engravidar, né? E se também não optarmos por termos filhos, também nós vamos ter outras questões que são diferentes do homem. O que nós defendemos aqui é o respeito a essa individualidade, porque isso, esse lugar que cada um ocupa, não quer dizer que nós não somos capazes de construir o que nós queremos, essa é a diferença. A gente pode sentar nas mesas que a gente quiser, a gente pode construir o que a gente quiser, a gente pode decidir com quem que a gente quer trabalhar e o que a gente quer fazer, isso é uma decisão, isso é autoliderança.
Eu me autolidero, eu autolidero o que eu quero, o que eu desejo para mim e as minhas ações para conduzir isso. Então, o patriarcado que a gente fala é o patriarcado em que sentido? De que isso é voltado sem esse olhar para a mulher, porque a ciclicidade é visto como algo, até nós, né? É sujo, né? É sujo, porque você quer esconder, mas, meu Deus, isso faz parte de nós, né? Isso faz parte da nossa história, e isso também, quando a gente respeita, a gente traz isso muito porque a gente trabalha, se você planeja o seu negócio de acordo com os seus ciclos, você deslancha. O momento que eu estou mais introspectiva, que é o meu período menstrual, o que eu vou fazer? Planejamento, meta. Agora, quando eu estou na força do meu ciclo, eu vou pôr para venda, eu vou marcar live, entende que isso é também autoconhecimento, que é o que a gente defende. O autoconhecimento é uma ferramenta muito poderosa para nos fortalecer. Infelizmente, né, as pessoas estão banalizando o autoconhecimento para só gratiluz, abraçar a árvore, que nós aqui amamos muito fazer isso também, que fique claro, né? Mas não é só isso. É onde a gente aprende a se autoliderar. Até onde eu vou, de que forma eu vou, com quem que eu quero estar, que mesas eu quero sentar. É isso que o autoconhecimento traz para a nossa vida, para os nossos relacionamentos, tanto amorosos como relacionamentos de amizade, né? Alguns laços que às vezes a gente precisa romper, porque o crescimento às vezes não vai, porque essa energia, né? A gente falou muito aqui de energia, a gente tem que fazer alguns divórcios energéticos, né? Para que a gente possa deslanchar, e tem hora que o ciclo se encerra com algumas coisas, né? Você sabe, Ale, que tem uma nutricionista que eu gosto muito de como ela fala, ela faz as dietas baseadas nos ciclos, né, da mulher. É incrível. E ela traz uma visão que eu acho muito interessante. Ela fala que, eu não sei se vocês sabem disso, mas antes de Cristo, as mulheres menstruavam todas juntas, né, que era na lua nova. Também conhecida como a lua escura, né, porque você não vê a lua. Então, essas mulheres, elas iam para tendas, elas não ficavam junto com os homens, então elas iam para tendas, e essas tendas eram chamadas de tendas vermelhas, né, porque as mulheres ficavam lá isoladas, né. Só que o que ninguém fala sobre essas tendas é que elas eram conhecidas também como as tendas da criatividade, porque era um momento em que as mulheres conseguiam liderar e pensar e agir, sabe? Elas pensavam dessa forma. Então, por exemplo, isso que você colocou, eu achei muito interessante. Essa nutricionista, ela fala assim, que toda menstruação a gente tem que tomar uma decisão. A gente tem que sentar ali quietinha, pensar no que está incomodando e tomar uma decisão. Você não vai fazer nada. Você vai fazer daqui a uns dias, mas você tem que tomar uma decisão. Por quê? Porque aquela energia, ela é propícia para isso, né? Hoje em dia, uma vez eu perdi ela, é uma neurocientista, ela explicando exatamente isso, que ela fez, inclusive, um teste. Ela pegou a equipe dela e ela escalou as atividades de acordo com o ciclo menstrual dessas mulheres. Então, por exemplo, aquela que estava menstruada, ela estava muito quietinha, então, botava ela para fazer planilha, para fazer planejamento. Aquela que estava bombando, né, que está naquela fase mais de ir para o mundo, no período fértil, ela ia para reunião, porque ela estava pronta para ganhar o mundo, né? Então, e que funcionou muito bem, né? Então, hoje, esse autoconhecimento pode trazer, claro, assim, eu falo que a gente que empreende, né, principalmente eu acho que a gente, né, que é eu empresa, né, a gente pode se dar alguns luxos, né, de, por exemplo, hoje eu tô com muita cólica, eu posso remanejar um atendimento, eu sei que não é viável para todo mundo, né? Eu acho que a gente também tem que trazer esse lugar, né? A gente, não só para CLT, às vezes, por exemplo, uma pessoa que trabalha com público direto, uma loja, não sei o quê, né? Não dá para, fechei a loja porque hoje eu tô menstruada, não dá. Mas o quanto a gente consegue fazer isso, né? O quanto a gente conseguir, ou então talvez naqueles dias não é época, já vou falar sobre a menopausa. Para quem está na época de ajustar isso ao seu favor. Quem está na menopausa segue as luas, tá? Então, você considera que você está na menstruação na lua nova, tá? E aí, depois são os mesmos ciclos, né?
vem a menstruação, 4 a 7 dias, depois disso vem a fase em que os hormônios começam a voltar, depois a fase do período fértil, que é quando você está bombando, né? Depois vem para a fase em que a sua ativação está baixando, né? E depois volta para a menstruação. Particularmente falando, eu acho também que vale a pena uma observação, sabe? Porque assim, quando você pega, tem aplicativo, eu uso um que chama Clue, né? Você pode marcar todas as suas sensações, e aí você percebe como é um reloginho. É um reloginho para algumas coisas. Claro, nem para todas as mulheres, mas é um reloginho, né? Então, por exemplo, eu percebi que, por exemplo, tinha uma época que eu estava tratando insônia, até que eu descobri, gente, que não tem jeito. Tem uns 3 dias antes de eu menstruar, que me dá uma insônia que não tem Cristo no mundo que me faça dormir antes das 3 da manhã. Então, assim, eu não discuto mais com aquilo. Sabe, eu não fico chateada, eu não fico, né? Eu sei que aquilo faz parte, então você não exige tanto de você naquele dia. Então, se acolher, né? Eu acho que isso que é importante, né? A gente começar a se observar e a gente se acolher. Se eu tenho essa questão, por exemplo, da insônia, por que eu vou lutar contra ela? Ela faz parte de mim, do meu ciclo, de quem eu sou. E essa questão de observar a lua, para quem ainda não tem essa prática, a gente até recomenda. Começa a notar o período, vocês vão ver o impacto que tem, como ele é muito forte em nós. Inclusive, quando vocês começarem a olhar sempre para o céu, vocês vão ver a sensação gostosa de quando você vê uma lua cheia. Parece que a lua, né, cheia, ela nos conecta e a gente olha e é como se ela enchesse a gente de uma energia, né? Todas nós, dentro de nós, temos aquela mulher loba, né? E quando a gente fala dessa questão da mulher selvagem, não é a mulher que é rude, grosseira, não é isso. O que é essa mulher selvagem que a gente fala? É a mulher genuína, autêntica, é a mulher como sem ela ainda ter as forças externas, as referências externas, essas camadas da cebola que a gente falou. Então, a mulher selvagem é a mulher genuína, é a mulher como a gente nasceu, né? Sem as nossas travas, sem os obstáculos que a vida vai trazendo isso para nós. Né? Então, quanto mais nós nos reconectamos com este feminino, a gente se respeita, se acolhe, celebra, e a gente vive muito na presença, né? O poder da presença, o poder do agora. Quando a gente entende que o que a gente precisa solucionar está aqui. Eu tenho uma meta, eu sou estrategista, então é uma hipocrisia não falar, né, de planejamento, de metas, é lógico que existe isso, e precisa ter, que é o que a gente falou da energia masculina, mas o porquê que isso precisa ter? Porque eu preciso saber onde eu quero chegar, senão eu dou tiro para todo lado, e todas as minhas ações sem intencionalidade, elas desconectam com os meus valores, desconectam com quem eu sou, desconecta com o meu sonho, então eu preciso ter um radar de onde eu quero chegar. Desenhei isso, gente, é olhar para agora, hoje, o que eu preciso ser, ter, integrar, compreender, para que eu possa evoluir, para que amanhã eu possa dar esse salto e eu subir um pouquinho mais. É o agora, né? É entrar nesse flow tão gostoso de viver a vida com que ela traz para nós, né? Sabe que essa questão da mulher selvagem, eu fiz um curso, uma mentoria, né, com a Márcia Merma. Ela trabalha muito com a energia de Maria Madalena, que é minha grande guia, é minha grande inspiração. E ela fala uma coisa que para mim ficou muito, muito, muito marcado, né? Foi bem marcante para mim. Ela fala o seguinte: os processos femininos, você não controla processos femininos. Você não controla um parto, você não controla uma menstruação. Não dá para você olhar e falar, hoje eu tenho praia, hoje eu não vou menstruar. Vou parar a menstruação. Não para, não se para. Sim. Né? Não se para. Ainda que você deu ali uma enrolada com um anticoncepcional, alguma coisa assim, não é comum, não é saudável, e você só dá uma enrolada, na verdade, né? Você não para o processo. A mesma coisa um parto, né? Eu achei interessante que aconteceu no final do ano, tem uma blogueira, a Vitube, que ela ia ser madrinha de um casamento de um outro blogueiro. E eu vi que ela não foi, e todo mundo começou a especular que ela tinha tido neném, porque ela estava nos últimos dias da gravidez. E exatamente isso. Ou seja, não deu para ela falar,
Sim. Olha, dá para esperar 2 horas, porque é questão de 2, 3 horas mesmo, né? Uma Sim. cerimônia de casamento é o quê? 1 hora, né? 2 no máximo. Não deu para falar, ó, espera 2 horas. Madrinha, eu já volto, né? Exatamente, só vou ser madrinha e eu já volto, sabe? Não dá. Então, isso é algo que para mim faz muito sentido. Então, por quê? Porque essa mulher. Aí é que eu acho que vem a essência feminina. Você se recolhe, você pensa, você sente, né? Você tem um livro que ele fala que as nossas emoções são os nossos nosso GPS, nosso guia de orientação. Então, aquilo está te fazendo feliz, aquilo não está te fazendo feliz, e isso já é uma grande dica, né, do que você deve fazer ou não. Decidiu, aí sim você vira mulher selvática, aí você vai que vai. Aí você vai que vai, porque você já tomou as suas decisões. Você já sabe qual é o melhor plano. Óbvio, pode acontecer coisas no meio do caminho, sempre, né? Porque existe um mundo de coisas acontecendo. Então, quando a gente. Mas aí que tá, voltando para a autoliderança. Só que se você não senta e organiza, outra coisa, às vezes você precisa organizar se aquilo é seu ou do ambiente, né, Ellen? Porque às vezes é do ambiente, são que as pessoas estão te falando, né? Tem uma série de muito pequenos ruído detalhes. externo, né? É muito ruído externo e muita coisa que a gente carrega na nossa mochila não são nossas. Exato. É medo, né? É medo da sua mãe, é um medo que era que seu pai tinha, a sua avó, ou medo do ambiente, né, que você estava ali, ou ao tipo da empresa, ou sei lá, a gente aqui defende muito a espiritualidade fortemente, né, mas a gente sabe que tem muitas religiões que oprimem, né, com seus dogmas, então, dependendo mesmo a propaganda, né, publicidade, como ela é cruel com a mulher, né, uma beleza feminina inalcançável, e é para não ser alcançável, porque a gente tem uma indústria da beleza riquíssima, então assim, a gente nunca vai atingir aquilo, mas é o que a gente está falando, são os nossos ciclos, é a menopausa que foi colocada aqui, né? É eu ter que engravidar, eu engordar, é o meu ciclo menstrual, isso é a mulher, né? Não existe aquele padrão que que é inalcançável, e no momento que você se conecta com isso, traz tantos problemas, né, mentais, anorexia, bulimia e tantas outras coisas para a mulher. Por quê? Porque é um corpo que você nunca vai atingir, mas qual que é o corpo ideal? O corpo onde você se ama, onde você olha para ele e você se vê. Não importa se você está acima do peso, né? Se você começou a envelhecer e você começou a enrugar, mas também o autocuidado o autocuidado, autoestima, né? Autocuidado e autoestima, eles também são muito importantes. A gente também defende muito isso, porque não se amar também não é se autoliderar. Você deixa para o outro, né, a sua beleza, ou você deixa para cuidar do outro, ou você deixa, hoje eu não vou, talvez, ir lá cortar o cabelo porque eu queria, e porque agora tem um compromisso que alguém colocou para mim, mas se eu me coloquei que eu quero, não, esse aqui é o meu momento. A gente gosta muito do banho de presença, né, também. É meia hora, entra no chuveiro, gente, minha meia hora aqui, vou tomar o meu banho de presença, você põe um mantra, uma música que você gosta, acende um incenso, põe uma vela bem cheirosa, aquele, né, shampoo que você adora, é o seu momento, se conecta com a sua oração, com o seu mantra, com o que seja. Isso é reconexão, isso é acessar a energia feminina, é onde você olha para dentro, né, onde você começa a olhar se os seus caminhos que você está seguindo, eles estão conectados com você. E aí vocês podem perguntar para nós, talvez, e se eu identificar que eu não estou conectada? E aí? Tem outras coisas fora, né? E às vezes eu estou num relacionamento, que às vezes é tóxico, eu não quero enxergar, ou às vezes eu estou num lugar trabalhando, me conectando com um tipo de cliente que eu não gosto. É aí que entra a autoliderança. É onde a gente se empodera daquilo que a gente quer e a gente para e fala, tá, mas como que eu vou resolver isso? Porque só tem uma pessoa nessa vida que vai fazer isso por você, é você mesmo. Não é ninguém mais. É você que vai saber quais são as ações que você vai tomar. E aí, diante disso, vou mudar o quê? O que eu posso fazer para que eu possa ajustar isso. E que automaticamente as minhas ações vão mudando o restante e calando o ruído externo.
parte de nós, né? E você colocou um ponto que é verdade, né? Você estava falando, estava lembrando aqui. Às vezes a gente não está pronta para fechar aquele ciclo, né? Então, eu já passei por isso com um namorado, né? Eu levei uns 40 dias para entre tomar a decisão e encerrar, porque eu simplesmente não estava pronta. Então, eu lembro que eu usei esses últimos tempos pensando assim, não, a partir de agora eu vou me preparar. Antes eu estava me preparando para salvar este relacionamento. Agora é para eu sair dele, né? Então, acho que também a gente precisa desse tempo, né? Você precisa assimilar aquilo, né? Porque é você quem está vivendo, exatamente, é você quem está vivendo. Então, talvez você está ali num relacionamento, claro, tem uma ressalva grande, claro, a pessoa que está correndo risco de vida, né? Aí realmente requer medidas mais rápidas, né? Porque pode literalmente não dar tempo. Sim. Uma pessoa que sofre violência doméstica, né? Assim, pode literalmente não dar tempo. Mas às vezes a gente precisa, e isso é se respeitar. Sabe? Porque o que pode acontecer numa situação dessa? E eu tô falando de um relacionamento, mas pode ser de um trabalho, de um cliente tóxico, pode ser, né? Às vezes você simplesmente precisa dar limites para aquela pessoa. Né? Às vezes até para a família a gente precisa pôr limites, né? Só que talvez vale mais a pena, e aí eu acho que entra de novo a autoliderança, é você reconhecer o que eu dou conta ou não dou conta. O que eu não dou conta, eu vou me preparar para dar conta. Ou eu vou assumir que eu não vou mudar isso, mas também eu não posso mais exigir isso e aquilo. Exatamente. Né? Porque você demitir cliente é extremamente importante, né? Porque a gente tem que se conectar, quem está conectado com a gente. Porque senão você só vai drenar energia e vai ter uma hora, e o que vai acontecer? Você não vai entregar. E aí, aquele cliente que você ficou tentando se doar ali, porque você não queria demitir, ele já começa a sair falando mal de você, porque desconectou, e o resultado que ele buscava em você já não tem. Então, veja que, às vezes, tomar esse posicionamento, ele evita várias outras coisas que a gente vai entrando num bolo, porque a gente quer solucionar, e esse solucionar, ele não está integrado a nós. A gente fica tentando, sabe, dar um jeitinho aqui, dar um jeitinho ali. Não, mas agora eu vou dar conta, e se eu fizer desse jeito, não vai funcionar, não é sustentável. É parar e tomar a decisão. E isso é o limite. Eu vou tomar essa decisão, eu sou autorresponsável por ela, e também, se não der certo, não é se autoflagelar. A gente tem que testar também para ver se funciona um negócio, né? A gente tem que testar. Às vezes a gente vai testar, aquilo não funciona, aí a gente, né, vai modificar ali, vai calibrar até a hora que a gente encontra. E a gente vai, eu assim, vou ser muito sincera com vocês, a hora que vocês chegarem no ápice daquilo que vocês alcançarem, sabe o que vai acontecer? É um novo ciclo que se abre. E aí, tudo que era muito gostoso e muito maravilhoso, você já curtiu, ele já integrou em você. E é nessa hora que você tem que entender que está na hora também de honrar, fechar o ciclo e começar outro. Mas a gente, às vezes, insiste, sabe o que acontece? O que era muito gostoso e muito maravilhoso, começa a nos aprisionar. Porque a gente não toma a decisão de entender que a vida é feita de ciclos. Isso é o que nós chamamos do salto quântico. Você só vai evoluir, dar seu salto, a hora que você permitir fechar esses ciclos. Porque cada ciclo ele tem um porquê de você está vivendo ele. Só que tem uma hora que ele já se gastou, e não é mais você, porque você também já está transformada. E o que está é novo, você precisa experimentar, só que aquilo precisa ficar para trás, né? Então, muitas vezes a gente fala, mas por que aquilo que era tão gostoso hoje me incomoda? Porque ele já foi na sua vida. Aquilo você já usufruiu, você já aproveitou de o que ele tinha de melhor para te dar. Agora é outro momento, agora eu me movimento. E aí, sim, eu me conecto à energia feminina, entendo o que eu preciso, me autolidero com o que eu preciso fazer, e aí eu vou para a minha energia masculina, que é fazer acontecer, mudar meus movimentos, mudar minhas ações. A gente está falando muito de energia feminina e masculina aqui, mas não é gênero, tá? Isso é uma dualidade, né? Yin e Yang, né? Como tudo na vida, o branco, o preto, o sol, a lua, né? Tudo são dualidades, e isso existe tanto em homens como em mulheres. A gente está trazendo aqui muito para o universo feminino,
porque a gente acaba se desconectando dessa energia feminina por pressão, né, por ser tratado como fragilidade, o que a gente está trazendo aqui que não é frágil. Potencializar isso vai fazer você se diferenciar. A Norita trouxe assim com muita propriedade aqui a questão da competitividade. É o teu diferencial, é o que conecta. Então, eu e a Loreta, a gente tem uma mesma linha de atuação, mas eu vou num caminho, ela vai na outra. Nós temos o nosso diferencial, né? Como todas vocês. Cada uma tem uma atividade e vão ter outras pessoas que fazem a mesma coisa. A hora que você entende o que é seu diferencial, você coloca isso na sua comunicação, você coloca isso na venda, e aí você conecta, que é o que a gente falou aqui, você conectou, isso gera venda, a pessoa quer estar com você, né? Aí ocorre a venda empática. Então, é isso que é usar bem essa dualidade, né? Eu quero até contar uma coisa, eu quero comentar duas coisas, até porque depois a gente já precisa encerrar, né, Ale? Mas quero falar um pouquinho sobre autocobrança, mas antes eu quero contar uma história que aconteceu hoje, né? Exatamente com esse diferencial. Eu estou em vários grupos, né, de mulheres, e uma delas colocou, eu quero uma consteladora familiar. Eu não sou consteladora, eu já participei de muitas constelações familiares, então eu falo que de campo eu entendo, mas eu não sou, né, eu não posso atuar. Eu sei que eu tenho muitas amigas que são consteladoras que falam, eu confio mais em você do que em muita consteladora por aí, mas eu não posso atuar, né, eu não posso falar, eu vou te atender. E aí eu chamei ela, eu falei, olha, me fala o que você está precisando, eu não sou consteladora, mas eu posso atuar com várias pessoas, posso te indicar várias pessoas. E aí ela começou a falar, aí me deu um clique, eu falei, acho que eu não vou perder essa venda aqui não, né, pensei. Opa! Olha, eu falei, pera, se é isso, eu acho que eu resolvo, né? E aí ela começou a falar, eu falei, olha, eu posso trabalhar dessa forma, se você quiser eu te atendo, né? Porque ela falou assim, olha, eu preciso de alguém que me atenda na quinta tarde. Eu falei, quinta tarde eu consigo te atender e tal. Aí ela escreveu bem assim, Loreta, eu sou uma pessoa que eu gosto mais das coisas espirituais, e não sei o quê, e cristais, não sei o quê. Eu falei, pô, você falou com a pessoa certa, porque eu sou a própria bruxa. Aí não, ela começou a dar risada e marcou atendimento comigo. Sim. Porque, mas, gente, então assim, quando eu brinco com as pessoas, né, e falo que eu sou a própria bruxa, eu não sou amada por todas. Uhum. Né? E eu acho que isso também é um ponto importante, né? A gente precisa aceitar uma coisa muito importante. Eu tive um cara que eu seguia de marketing que ele falava assim: você não precisa ser famoso para todo mundo, você precisa ser famoso para o teu público. Sim. Então, assim, você não. E aí tá a grande diferença também, né, Ale? Porque a pessoa que se conecta, quando eu falo, mas eu sou a bruxa, essa pessoa vai me pagar mais. Sim. Ela vai comprar o que eu faço. Uhum. Ela vai me indicar pessoas, porque ela vai conhecer pessoas iguais. E olha só como são as coisas. Quando eu chamei essa pessoa, realmente eu tenho muitas amigas consteladoras. Na verdade, eu queria entender o que ela queria para saber qual delas seria melhor indicado para ela. No final, é essa sensibilidade feminina que a gente tem que trazer para o negócio. Que é quando você percebe que talvez ali você consegue ajudar. Veja que você foi atrás dela, não para venda. Você foi porque você talvez pudesse ajudar com o seu trabalho, talvez indicar outra pessoa. Então, essa sensibilidade, por isso que a gente transforma tudo que passa na nossa mão em negócio. A gente monetiza, a gente consegue vender, porque a gente se conecta àquilo que a gente está entrando. Né? No momento que você fez essa ação com ela, você abriu um outro lugar de talvez ela era sua cliente de alguma maneira. Numa constelação, num outro formato. Né? Não você sendo consteladora, mas com certeza, com toda a propriedade de autoconhecimento que você tem, você consegue ajudar ela e nos outros campos. É isso que a gente quer trazer aqui. Negócio é isso. Quanto mais você estiver conectada com ele e ele com você, você vai ver venda, você vai ver oportunidade, você vai ver boas parcerias, você vai ver network, você vai ver conexão. Nós não defendemos concorrência. Sabe o que nós defendemos? Parceria, network genuíno, é isso. A hora que você fizer essa virada de chave no seu negócio, de você olhar a outra e não vê-la como concorrente, mas você vê uma oportunidade de parceria, isso muda o seu negócio. Ela fala, mas aí eu vou me conectar com a outra que faz a mesma coisa que eu? Vai. Por isso que a gente falou aqui. Porque vende a conexão.
a pessoa ela vai comprar de você, vai comprar da outra. E ali pode ter uma grande parceria. E um grande segredo, quando o cliente não é para você, ele não está conectado com a tua energia, ele pode estar conectado com a outra. Aí você gentilmente vai falar para ele, estou com a agenda cheia, hoje eu não posso te atender, mas eu vou te indicar a minha colega, que ela faz a mesma coisa, e talvez ela possa te atender. Ele vai ficar grato com você, você vai gerar reciprocidade, não pegou aquele cliente que quer drenar a sua energia, e a outra adora atender aquele tipo de cliente. Olha que mentalidade diferente. É totalmente diferente. E aí você... E mais, o dia que ele tiver uma pessoa que poderia bater com a tua energia, ele vai te indicar. Vai te indicar. Porque ele sabe que você não vendeu... Porque, no fundo, o cliente ele vai sentir que ele não conecta com você. Mas, ao mesmo tempo, ele sente que você achou uma outra pessoa para poder atendê-lo. Né? Hoje também, essa semana eu fiz isso, a pessoa queria para uma linha, não era a minha linha, o que adianta eu ir lá, atender, né? Posicionamento estratégico para mim no LinkedIn é voltado para vendas, é para empresárias, ela queria uma outra pegada, ela queria carreira, né? A minha pegada de mulheres em transição de carreira são mulheres que querem mudar o seu movimento. É diferente, ela quer movimento, ela quer fazer um outro projeto, ela quer empacotar o conhecimento dela de outra forma. Agora, o que ela queria era na mesma linha, criar interesse em recrutador. Não é o que eu atuo. Eu vou prender ela ou transformar meu negócio para atender? Eu estou sendo injusta com ela, porque eu não vou dar meu melhor, porque eu estou olhando dinheiro. No fim, eu indiquei outras pessoas, ela se conectou comigo, ela se interessou em outras linhas, e talvez ela feche outras coisas. Por causa disso, gente. Porque você olha o outro não como um cifrão, você olha como uma pessoa para se conectar, como rede de contato, né? Nós fazemos muito isso, né? Eu e a Loreta, a gente está nesses movimentos para se conectar a outras mulheres, para a gente fazer negócio, né? Para a gente poder criar junto a essa egrégora, né? E todo mundo que chega a nós, ela não chega só para comprar uma coisa, né? Acredito que com você também, né, Loreta? Então, quando ela chega a mim, ela quer várias coisas, ela quer um registro de marcas e patentes, né? Ela quer um tráfego pago, ela quer uma pessoa para cuidar das redes sociais dela, o gerenciamento de redes sociais. É esse lugar que eu atuo? Não, só que eu estou olhando o negócio dela. E quando eu olho o negócio dela, eu sei as necessidades. O que ela compra de mim? Minha ambiência. O que é minha ambiência? Esse network que eu faço. E aí eu ajudo outras mulheres, indicando, e essas mulheres também vão ter outras pessoas que vão querer tirar seus projetos do papel, vão me conectar. Olha o ciclo que a gente cria, né? Entre nós, mulheres, se fortalecendo, né? Se ajudando. Eu queria falar só um pouquinho sobre autocobrança bem rápido, e eu quero fazer uma pergunta para vocês, né? Quando você vai numa sorveteria, né, essas sorveterias que agora está muito comum, né, as mais gourmets, né, bate de latte, fala bate de latte que é a mais, né, eu acho que tem no Brasil todo. Tá bombando aí. Você chega lá e você não precisa escolher o sabor, você pode pedir uma amostra, né, e eles vão lá e te dão uma amostra, né, não existe certo e errado no sabor que você foi escolher, concorda? Talvez você tenha ido lá querendo experimentar o de macadâmia, e quando você chegou lá não era o que você esperava, mas o de chocolate era 1000 vezes melhor. Então, talvez a gente deveria, e na verdade foi o que eu intuí outro dia, eu estava me atendendo e me falaram isso, né? Nós mulheres, a gente se cobra demais, né? Tudo é um erro. Mas a grande verdade é que a gente, quando veio aqui ser humana, a gente veio com o experimentar. Sim. A gente veio experienciar. Não existe certo e errado. A gente está fazendo experiências. Viver é uma grande experiência, né? E empreender é uma grande experiência, porque não existe caminho certo. Aliás, estou falando em voz alta, estou pensando aqui, gente, nem se CLT, porque você pode investir num super projeto que dá errado. E quando dá errado, você não pode ser demitido. Olha, aliás, eu não estou acompanhando a novela, mas eu sei mais ou menos o que aconteceu na última novela, na saída do Vale Tudo. O cara queria crescer na empresa.
Aí ele deu uma ideia de comprar uns aviões num leilão, lá, 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 lá. O cara comprou a ideia dele, mas não sabia que a ideia era dele. Uhum. Deu tudo certo. Quando deu tudo certo, eu falei, eu preciso dar um jeito de falar que a ideia foi minha, falar lá pro chefão, né, pro presidente da empresa. O avião vai lá e cai. Dá um problema no avião. Aí ele fica desesperado. O que eu vou fazer agora? Porque agora não tem mais o que fazer, tá. Ele foi lá e pesquisou todo o contrato para achar algo que pudesse salvar aquela empresa, né? E ele não conseguiu falar com esse chefão, de jeito nenhum não conseguiu, e aí ele descobriu que tinha uma reunião de diretores lá, que a personagem principal, né, que é a grande chefona, na verdade, e ele descobriu que um dos diretores... Novela, né, gente? Vamos contar alguns detalhes, né? E aí ele descobriu que chegou lá e ele invadiu a reunião fingindo que era outro diretor, e a mulher bateu o olho nele e falou, peraí, quem é você? Eu não te conheço. Como que você é diretor da minha empresa? Eu não conheço. E aí ele acaba contando, olha, eu sou fulano de tal e eu descobri um jeito de resolver esse problema. E explicou. Ele foi promovido. Ele foi Ousar, arriscar, né? Exatamente. Então, olha só, olha a loucura. O que eu quero dizer, assim, gente, não existe, né, assim, mesmo a gente sendo CLT, mesmo, não existe estabilidade. Estabilidade não existe. O Flávio Augusto fala isso, né, estabilidade não existe. Ele mesmo fala, eu estava com o meu negócio, o Flávio Augusto é o dono da WhatsApp, né, eu estava com o meu negócio redondo, entrou a pandemia. Eu tive que revirar ele do avesso. Entendeu? Então, assim, não existe. Então, não vale a pena, é um desperdício a gente ficar se cobrando pelos erros que a gente fez. E então, o erro, mas o erro ele tem que acontecer para que a gente possa entender, olhar para ele e falar o que é que deu errado. E aí você calibrar. Porque se você não fizer o teste, né, a fase de teste, como que você vai saber que aquilo é a maestria do seu trabalho? Você não testou, né? Então, eu tenho que testar o cliente, né, que a gente chama persona, eu tenho que testar minha comunicação, eu tenho que testar grupos de network que eu participo, porque não são todos que talvez você vai entrar lá e ter sucesso. Rodada de negócio, seu pitch de venda, tudo isso você tem que testar. Produto. Quanto que a gente não calibra o nosso produto? E às vezes você está aí com uma mentoria, uma consultoria, o seu projeto, você está tocando ele 2, 3 anos, daqui a pouco as vendas começam a cair. Por quê? Porque você precisa olhar para ele de novo. O mercado avançou, as coisas chegaram, né? A gente precisa trazer para dentro do negócio. Não vai, o seu negócio ele não vai ficar eterno ali, sempre trazendo sucesso para você, vendas e vendas e vendas. Não, você tem que estar sempre em processo de crescimento, conhecimento, olhando inteligência artificial, estudando. Você não precisa dominar tudo, mas o básico de tudo que tem dentro da sua empresa, minimamente você precisa conhecer. Sim. E aí a gente às vezes fala, mas eu sou empreendedora, eu não preciso disso. Mas você não vai ter que uma hora contratar, você não quer crescer? Se você quer crescer, o teu operacional tem que crescer com você. É você que vai fazer? Não, você vai contratar. E na hora de contratar, se eu não conheço minimamente, sabe o que vai acontecer? Eu sou enganada. Me empurram um contrato que eu não sei nem entender o que está lá. Aí eu compro um tráfego pago, uma campanha, não sei o que está lá, ponho muito dinheiro, eu não domino nada. O que essa pessoa falar para mim, eu vou engolir. Então, veja que a gente não precisa dominar tudo, mas minimamente eu tenho que ter conhecimento sobre o meu trabalho, tudo que roda ali. E aí, quando eu cresço, eu invisto em quê? Em contratar pessoas que são especialistas para fazer aquilo, porque eu não preciso ser especialista naquilo. Quem somos nós no nosso negócio? Estratégia, decisão, liderança. Nós somos isso no nosso negócio. E a alma. E a alma, comunicação, né? A tua alma tem que estar dentro da sua área comercial. Se você vender muito, só você vender, aí você põe um time e ele não fala a sua linguagem, a tua alma, a tua essência, o que vai acontecer? A venda só acontece quando é você que está ali com o cliente. Aí quer dizer, você está fazendo todo operacional. A tua equipe comercial tem que ser treinada para falar a sua linguagem, como se fosse você vendendo. Porque nós, como especialistas, nós fazemos o que a gente chama de uma venda consultiva, né? A gente é consultor, na verdade, quando a gente vende, porque a gente é o expert. Agora, a tua área comercial,
tem que falar a sua linguagem. Não talvez do produto, do serviço, mas do que você soluciona, do que o cliente está comprando, resultado, transformação, cura, é isso que ele tem que entender, com a sua linguagem, né? A gente acha que vendas é muito desafiador, na verdade, é o que tudo isso que a gente falou aqui, é testar, treino, se colocar em campo, né? Colocar a voz no universo e deixar vir. Não está funcionando a calibre. Não sou eu o problema, é talvez a forma que eu estou me posicionando. E aí, infelizmente, está acabando, né, Loreta? O nosso tempo aqui, a gente adora, né, Loreta, a gente adora falar sobre esse tema, mas o nosso tempinho aqui está acabando. Eu vou, então, fazer um agradecimento para vocês, depois eu vou chamar a Loreta também para concluir aqui. Queria agradecer imensamente ter todas vocês nessa egrégora gostosa, do tamanho que ela precisava ser, e com as pessoas que precisavam estar aqui, eu vi. A gente também vai subir a gravação, né, para que a gente possa também expandir isso para outras pessoas que não puderam ter oportunidade de estar aqui conosco. Quem quiser também me acompanhar, que ainda não me acompanha no Instagram, meu Instagram é Alessandra Casali, eu vou ter um prazer enorme de conversar com vocês. Eu trabalho com mentorias estratégicas para impulsionar negócios. Se tiver vontade, em algum momento, querer impulsionar seu negócio, marcar uma sessão de diagnóstico aí para a gente olhar seu momento atual e quais os passos para a gente integrar essa energia feminina com a masculina. Eu vou estar a toda disposição para atender vocês, porque eu amo o que eu faço, eu estou integrada a tudo isso, que a gente conversou isso, hoje é o que eu vivo, né? Então, muito obrigada aí por hoje vocês poderem estar conosco. Bem, obrigada a você também, Ale, por essa oportunidade. Fui eu que inventei essa live, né? E ela acolheu com muito amor. E eu quero, na verdade, fazer um convite para todo mundo, né? Eu estou conduzindo num grupo fechado. Começamos no domingo, mas dá tempo ainda de acompanhar. Está sendo uma jornada da autoliderança com a energia de Maria Madalena. Né? Então, como que funciona? São exercícios diários, né, para você colocar em prática, quebrar um pouquinho, né, do que você está vivenciando, para você voltar para dentro, para você entender o que é você, tá bom? Então, são 7 dias, coloquei meu Instagram aqui, quem quiser me chama, tá? Ou vou colocar também aqui um link, que dá para me chamar direto no WhatsApp, tá? Ainda dá tempo de participar. E aí, como vai funcionar? São 7 dias num grupo fechado exatamente, porque eu sei que tem gente que não aguenta mais, né, muito grupo falando, né, então já fica lá, só recebe sua tarefinha do dia, faz, qualquer coisa me chama para conversar e todo mundo fica feliz, tá? Então vão ser 7 dias, hoje nós estamos no segundo, dá tempo de acompanhar, dá tempo de chamar as amigas. E na segunda-feira que vem eu vou fazer um encontro de fechamento, tá bom? E durante esse período eu vou abrir uma oportunidade para as pessoas que quiserem fazer tratamento comigo, tá bom? Seguir esse acompanhamento comigo. Mas o que eu tenho falado para todo mundo é, vem para o grupo, né? Vem para o grupo, sente se eu sou a pessoa, né? Porque às vezes eu não sou a pessoa, né? Às vezes não é a Maria Madalena, né? Às vezes é a Alê, às vezes é outra pessoa. Tá bom? Então, agradeço também, gente, a paciência, a compreensão de vocês com a gente. E quando a gente subir essa gravação no YouTube, vou pedir para vocês compartilharem com todo mundo. Instagram, né? No Instagram. No Instagram, para compartilhar